Olá a todos! O assunto da aula desta semana é a associação de resistores mista, isto é, aquela associação onde eu tenho resistores ligados em série e resistores ligados em paralelo ao mesmo tempo. Então, nós já definimos em aulas anteriores o que era corrente elétrica, definimos em aulas anteriores o que era a resistência de um resistor e de quais grandezas dependia a resistência de um resistor. Nós já falamos em aulas anteriores a relação que existia entre diferença de potencial, resistência de um resistor e corrente elétrica, e nós já começamos a olhar os circuitos elétricos com associações em série e associações em paralelo de resistores. E também já falamos da associação de capacitores. Então, eu vou usar o simulador só para nós relembrarmos um pouquinho o que acontece nessa associação de resistores em série e em paralelo. O primeiro circuitinho que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o mais simples possível, é aquele no qual eu tenho uma fonte, uma bateria, que é o que vai proporcionar a diferença de potencial ao meu circuito. Eu tenho aqui um fio e aqui eu coloquei uma chave. Deixei do lado de fora amperímetro, voltímetro e aqui um resistor, que seria uma lâmpada. Nesse caso, eu coloquei a chave apenas para impedir a circulação dos elétrons, isto é, para que eu tenha corrente elétrica, o meu circuito elétrico precisa estar fechado, os elétrons precisam circular. Elétrons parado não é corrente elétrica. Nessa situação, quando eu fechar aqui a chave, o que nós observamos? Nós observamos que aparece um fogo aqui, onde está localizada a bateria, e isso acontece porque esse nosso circuito é um circuito que nós vamos descrever como um circuito que está em curto. Isso é, eu não tenho nenhum componente eletrônico nesse meu circuito, além da bateria. Essa bateria, por ter uma resistência interna, essa resistência interna da bateria acaba superaquecendo, e aí eu tenho a representação dela pegando fogo. Se eu colocar aqui o meu voltímetro em qualquer ponto desse meu circuito, eu observo aqui a leitura da tensão, né? Lembrando que o voltímetro, ele é sempre ligado em paralelo, né? Nunca ligado em série, porque ele tem uma resistência elétrica muito alta. E se eu colocar um amperímetro, esse amperímetro, ele sempre vai ser ligado aí no meu circuito em série, isso é, ele é sempre um componente que está ali preso ao fio no meu circuito, ou próximo ao resistor, ou próximo ao capacitor. Agora, eu vou modificar esse meu circuito, incluindo aqui a lâmpada. Nesse meu circuito elétrico, que agora tem uma lâmpada, que poderia ser um resistor qualquer, é o circuito elétrico mais simples que nós temos. Como a chave, que é o interruptor, ainda está aberto, os elétrons não estão passando pelo circuito, isso é, eu vejo aqui na figura a representação dos elétrons parados. À medida que eu fecho a chave, o interruptor no meu circuito, a lâmpada acende, porque eu tenho a movimentação dos elétrons. Se eu colocar aqui um amperímetro em série, eu percebo que em qualquer ponto desse meu circuito, a leitura da corrente elétrica vai ser sempre a mesma, não importa em qual posição do meu circuito eu coloque, eu tenho a mesma corrente elétrica. A tensão da fonte é de 9 volts, que é a tensão da bateria, e aí, se eu colocar esse voltímetro em qualquer ponto do meu circuito, eu observo que em qualquer ponto do meu circuito, a tensão continua sendo 9 volts. Eu tenho apenas um componente eletrônico neste circuito. Quando eu coloco mais de um componente eletrônico no meu circuito, que seria o caso de um circuito em série, aqui eu montei para vocês um circuitinho em série, onde eu coloquei 3 resistores em um mesmo fio, coloquei aqui uma fonte, coloquei também uma bateria, tá? E aí, o que eu observo nessa situação, que esses resistores estão todos no mesmo fio? Então, para essa situação, quando eu fechar aqui a chave, eu observo um movimento lento aqui dos elétrons, né, que estão representados aqui por setinhas. Se eu quiser, eu posso representá-lo também pelas bolinhas que eu tinha anteriormente. Então, a corrente elétrica, se eu colocar um amperímetro aqui, eu observo que a corrente elétrica é a mesma em qualquer ponto do meu circuito, não importa onde eu coloque o amperímetro, sempre em série no circuito, eu observo sempre a mesma corrente elétrica, é o mesmo elétron que passa em todos os resistores, e quando eu coloco aqui o amperímetro, o voltímetro, perdão, eu vejo
qual é a diferença de potencial nos pontos desse meu circuito. Então, reparem que se eu coloco nesse primeiro resistor da esquerda, eu tenho 3 volts. Se eu colocar no segundo resistor, que é o que está aqui no meio, eu também tenho 3 volts. Se eu colocar no terceiro, eu também tenho 3 volts. Se eu ligar em 2, eu tenho 6 volts, 3 volts deste com 3 volts do outro. Se eu ligar aqui nesse terminal, eu tenho 3, 6, 9 volts, o que significa que a soma das diferenças de potencial nos terminais desses resistores, ela corresponde exatamente à diferença de potencial que veio ali da minha fonte, que veio da bateria. Então, num circuito em série, eu acho uma resistência equivalente, que é a soma da resistência desses 3 resistores. Eu sei que a corrente elétrica no circuito é a mesma, e eu sei que se eu somar todas as DDPs dos terminais desses resistores, eu acho a DDP, a tensão ali da fonte. Num circuito em paralelo, igual que eu montei aqui para vocês, o que eu tenho? Aqui eu coloquei 4 interruptores, tá? Embora esse aqui da fonte, eu posso deixar ele aberto ou posso deixar ele fechado, verifiquem, não tem movimento dos elétrons, por quê? Porque em nenhum ponto eu tenho aqui circulação de elétrons, então eu não tenho corrente elétrica no meu circuito. E aí, o que a gente observa nessas situações? Eu vou colocar amperímetros e vou colocar voltímetros, tá? Fechando aqui a chave desse resistor, que está mais próximo da fonte. Eu observo que eu tenho aí uma corrente elétrica, só tem corrente elétrica nessa primeira parte do meu circuito. Essa corrente elétrica é de 0,9 volts, é 0,9 amperes. Eu tenho aqui a diferença de potencial da fonte como sendo 9 volts, tanto onde está a bateria, quanto o mesmo valor quando está ali em pontos dos terminais do meu resistor. Vou fechar aqui a segunda chave. Observem que, quando nós fechamos a segunda chave, eu tenho uma corrente elétrica aqui, ó, que vale 1,8 ampere. Aqui está passando 0,9 e aqui está passando 0,9. Então, houve uma modificação na corrente elétrica do meu circuito, ó. Se eu fechar aqui, a corrente elétrica no meu circuito é apenas 0,9 ampere. Quando eu fecho aqui em cima, a corrente elétrica nesse ponto do circuito é 0,9, nesse ponto do circuito é 0,9, aqui é 0,9, ok? Mas aqui embaixo é 1,8 e aqui também é 1,8. Existe uma bifurcação aqui no meu circuito, onde o elétron vai optar em ir para a direita ou subir aqui por esse fio, ok? Então, o elétron que subiu não está percorrendo esse trecho do circuito. E quando eu olho aqui do meu lado direito, eu observo que esses elétrons voltam a se juntar novamente e eu tenho a corrente total, que é de 1,8 ampere. Quando eu fechar aqui em cima o meu circuito, o que eu observo com a corrente elétrica? Aqui em cima, 0,9, aqui embaixo, 0,9, aqui embaixo, 0,9 e aqui embaixo, 2,7. Isto é, o elétron optou por subir ou continuar para a direita. O elétron que subiu optou por virar à direita ou continuar subindo. E aí, eu tenho aqui também, novamente, um encontro desses elétrons. O que mais eu sei? Eu sei que a corrente elétrica vai ter menor valor quanto maior for a resistência do meu resistor. Então, se eu modificar a resistência do meu resistor, aumentando o valor dessa resistência elétrica, eu observo que a corrente elétrica diminui, enquanto nos outros a corrente elétrica se manteve, né? Então, eu sei também que a corrente elétrica total do meu circuito é a soma dessas correntes elétricas que estão passando em cada um dos ramos do circuito. Eu sei, portanto, que a diferença de potencial aqui nos ramos do meu circuito corresponde à diferença de potencial proveniente ali da fonte. Então, voltando aqui para os nossos slides, o que a gente sabe desses circuitos elétricos é que num circuito em série, corrente elétrica é a mesma, a diferença de potencial total é a soma das diferenças de potenciais em cada um dos ramos dos resistores, ok? Numa associação em paralelo, a corrente elétrica se divide em proporções de acordo com
a resistência de cada um dos resistores. A resistência equivalente também é uma soma, mas ela é uma soma dos inversos das resistências, e a diferença de potencial aqui nos ramos dos meus circuitos é sempre a mesma. Agora, nós vamos juntar as duas situações para falar num circuito misto. O que vem a ser um circuito misto é aquele onde eu tenho uma associação em série e em paralela ao mesmo tempo. Então, aqui eu peguei uma situação onde eu tenho resistores ligados aqui de maneiras diferentes. Como eu sei o que está em série e como eu sei o que está em paralelo? Eu sei o que está em série e eu sei o que está em paralelo pela diferença de potencial e pela corrente elétrica. Então, nessa situação, a primeira coisa que eu vou analisar, aqui nesses pontos A e B é onde deve estar a minha bateria. Um deles pode ser o polo positivo, o outro pode ser o polo negativo. Sempre que eu não tenho nenhum componente elétrico no meu circuito, eu não tenho mudança no potencial elétrico. Então, nós vamos dizer, por exemplo, que nesse ponto A existe um potencial que eu vou chamar de VA, no ponto B existe um potencial que eu posso chamar de VB. Quando eu olho este pedaço aqui do meu circuito, como nele não tem nenhum componente elétrico, o potencial aqui continua sendo o potencial A, ok? Porém, daqui para cá tem um resistor, então eu não posso chamar de potencial B. Eu vou chamar esse ponto aí de potencial C. Eu vou inventar uma letrinha para o potencial nessa posição aqui, ok? Aí o meu potencial é C. O que eu observo do outro lado do meu circuito? Aqui está ligado no C, aqui está ligado no C. Aqui não pode ser C, porque eu tenho resistores no meio do caminho, tá? Eu vou inventar uma outra letra aqui para essa posição aqui do meu circuito elétrico. Eu posso inventar aqui a letra D. E aí, o que mais eu sei? Que daqui para cá tem um componente eletrônico, então tem uma mudança de potencial elétrico, então também não pode ser D, eu vou chamar de E, e aí eu tenho alguns pontos onde eu sei que aqui existe um potencial elétrico, aqui existe um potencial elétrico, aqui também existe um potencial elétrico, e aqui existe um outro potencial elétrico. Pensando na corrente elétrica, o que acontece com os elétrons? Vamos supor que os elétrons vieram aí do potencial A. Se os elétrons vieram do potencial A, a minha corrente elétrica, I, ela está vindo nesse sentido, ok? Então, o que está passando pelo resistor de 70 ohms seria a minha corrente total. Quando chega no ponto C, o que acontece com essa corrente elétrica? Isso é, o que acontece com os elétrons? Eles têm a opção de subir e têm a opção de descer. Aqui em cima, como a resistência é menor, eu vou ter uma corrente maior. E essa corrente que vai passar aqui em cima, eu vou chamar ela de I1, tá? E eu já sei, a princípio, que a corrente I1, ela vai ser maior do que a corrente que eu vou pôr para baixo, que eu vou chamar de corrente I2, porque a resistência que eu tenho aqui embaixo desse resistor é o dobro. Então, provavelmente, ou melhor, eu vou afirmar já, né, que a corrente que está vindo aqui para cima é o dobro da corrente que vem aqui embaixo, porque esse resistor tem metade da resistência que eu tenho aqui embaixo, tá? O que acontece aqui nesse ponto D com a corrente elétrica I1 e com a corrente elétrica I2? Isso é, aqui no ponto D, esses elétrons juntam-se novamente. Então, se eles se juntam novamente, aqui eu tenho todos os elétrons passando no meu circuito elétrico. Se são todos os elétrons que estão passando por ali, isso significa que aqui está passando minha corrente elétrica total e aqui está passando a minha corrente elétrica total. O que está em série e o que está em paralelo? Para estar em paralelo, tem que ter a mesma diferença de potencial. Então, o que eu sei? Eu sei que esses dois resistores aqui estão submetidos à mesma diferença de potencial, porque eles estão ligados no terminal C e D. Se eles têm a mesma diferença de potencial e não têm a mesma corrente elétrica, essa parte do meu circuito, eu tenho uma associação que eu sei que é uma associação em paralelo. Agora, quando eu olho para esse resistor, este e este, o que eu sei? A corrente que passa aqui é a corrente total, a corrente que passa aqui é a corrente total e a corrente que está passando aqui também é a corrente total. Portanto, esses três resistores, eles estão em série, porque entre eles está passando a mesma corrente elétrica e eles não estão submetidos ao mesmo potencial elétrico. Entre os terminais desses resistores, eu observo que eu tenho potenciais diferentes. Eu vou apagar aqui os meus rabiscos e vou deixar aqui uma resolução mais prática do
PowerPoint para vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é simplificar esse circuito. De que maneira eu vou simplificar esse circuito? Eu vou trocar esses dois resistores que estão em paralelo por um só. Como é que eu faço mesmo a troca de dois resistores que estão em paralelos por um único resistor? Eu somo o inverso das resistências, né? Então, eu vou pegar essa associação de paralelo, que tem o de 30 e o de 60, e vou usar 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. E vou achar uma resistência equivalente de 20 ohms. O que eu vou fazer, nesse trecho do meu circuito, eu vou tirar esses dois resistores e vou colocar um resistor apenas de 20 ohms. O resto do meu circuito, se eu quiser, eu já posso trocar esses 3 resistores por um só, ou posso mantê-los, tá? A princípio, eu estou mantendo, para manter a configuração original, só troquei os dois paralelos por um só, cuja resistência equivalente é 20. É a mesma corrente elétrica que está passando em todos eles, portanto, isso aqui agora é um circuito onde eu tenho todos os resistores em série. Se é uma associação em série, a resistência equivalente é a soma de todas as resistências do meu circuito. 70 com 20, com 100, com 110, o que vai dar 300 ohms. O que significa que eu posso trocar esses resistores que eu tinha inicialmente, que eram 5, por um único resistor, cuja resistência equivalente é 300 ohms. Então, num circuito misto, eu vou agora ali para o meu simulador, só para mostrar para vocês como é que fica a representação desse circuito. Eu montei aqui um circuito bem simples, misto, né? Onde eu tenho um resistor aqui no meio, eu tenho 2 resistores aqui na parte superior, coloquei uma chave só para poder manter sem corrente elétrica inicialmente. Então, quando eu fecho a chave, o interruptor do meu circuito, eu observo a movimentação dos elétrons. Observem que aqui o fluxo de elétrons é maior, a corrente elétrica é mais intensa, os elétrons estão passando mais facilmente, porque eu tenho apenas um resistor. Aqui em cima eu tenho 2 resistores. Como eu tenho 2 resistores aqui em cima, o fluxo de elétrons aqui em cima é menor, a corrente elétrica é menos intensa, os elétrons estão passando mais devagar. Se eu colocar um amperímetro aqui em cima, eu vejo que eu tenho uma corrente de 0,45 ampere. Se eu colocar um amperímetro aqui embaixo, eu vejo que eu tenho o dobro da corrente, 0,9. Afinal de contas, eu tenho metade da resistência que eu tinha aqui em cima. Se eu coloco meu amperímetro aqui embaixo, eu tenho a corrente elétrica total do meu circuito, que seria o 0,9 com o 0,45 aqui de cima, ok? Quando eu coloco o voltímetro ligado nos terminais da fonte, o que eu observo? Eu observo que aqui embaixo eu tenho os 9 volts da fonte. Quando eu coloco na primeira aqui, bifurcação do meu circuito, eu tenho 9 volts também. Quando eu coloco aqui em cima no meu circuito, eu também tenho 9 volts, o que significa que esta parte do meu circuito e esta parte estão em paralelo com a fonte. Circuitos em paralelos são aqueles que têm o mesmo potencial elétrico, né, nos terminais. Se eu pegar no meu voltímetro e ligar ele aqui, ó, em outros pontos do meu circuito aqui em cima, eu vejo que eu tenho 4,5 volts. Se eu ligar nessa outra parte aqui do meu resistor, eu também tenho 4,5 volts. Isso aqui está em série. Em série, 4,5 com mais 4,5 dão uns 9 volts. Então, eu preciso, para resolver circuitos em série, ter bem claro em minha mente o que acontece com o potencial elétrico e o que acontece com a corrente elétrica no circuito elétrico. Eu normalmente faço a representação, né, disso como bateria, fonte e os resistores representados desse modo. E nos exercícios a gente não vê a movimentação aí dos elétrons, mas a gente sempre está pontuando, colocando nome para pontos no circuito para falar do potencial elétrico e para entender o que acontece com a corrente elétrica. Então, um circuito elétrico misto, eu sempre vou resolvendo ele aos poucos. Nesse caso, eu trocaria essas duas resistências por uma única, né? Então, eu vou pegar um resistor cuja resistência equivalente seja a soma dessas duas. Ao fazer a soma dessas duas, eu vou ter um único resistor aqui em cima, que vai estar em paralelo com o de baixo, e aí eu faço a soma das resistências desses resistores em paralelo. 1 sobre a resistência aqui de cima, mais 1 sobre a resistência aqui de baixo, é 1 sobre a resistência equivalente.
ok? E aí eu vou fazer alguns exercícios, algumas questões comentadas para vocês na próxima gravação, tá? Então, até a nossa próxima aula de questões comentadas sobre circuitos elétricos mistos.